Olá, começa agora o Multicidades, um espaço aberto para debater as questões mais relevantes do dia a dia dos municípios gaúchos. Ao longo do mês de julho estaremos na segunda temporada do programa e hoje o assunto é como os recursos humanos das empresas podem ajudar na reconstrução das cidades. E para falar esse assunto aqui no estúdio está Orian Kubaski, administrador de empresas, e ao lado dele é Joana Ramos Ávila, CEO da Alma RH Consultoria. Boa tarde, pessoal. Que alegria estar com vocês no Multicidades. Vocês dois que eu já acompanho e admiro, trabalham há muito tempo, podendo compartilhar com o pessoal de casa. E pensa que em casa a essa hora tem algumas pessoas assistindo, mas esse programa fica gravado e pode ser compartilhado e deve, né? Você que já está gostando do Multicidades, eu estou tendo uma série de retornos já dessa segunda temporada que está ajudando muita gente. Então você pega e compartilha, vai lá no nosso YouTube e compartilha as entrevistas que você sente que pode ajudar mais pessoas aqui do nosso estado para recuperar mais rápido e com menos sofrimento possível. Contem um pouquinho da jornada de vocês para que o pessoal de casa conheça, né? Eu admiro a trajetória de vocês, mas ninguém melhor que vocês para contar um pouco de vocês. Fala, Joana. Obrigada. Bom, primeiro quero agradecer, né, a participação da gente poder estar aqui mais uma vez, contando um pouquinho, né, e ajudando também o público a esse momento tão importante. Então, assim, hoje eu trabalho na Alma RH, né, eu atuei já há bastante tempo na parte de recursos humanos, então há mais de 10 anos, atuando no segmento de comércio, atuando no segmento de marketplace. E hoje eu, então, tenho a Alma RH, né? Nossa ideia sempre foi trazer um pouco desse lado humano e não apoiar apenas uma empresa, né? A fazer toda a reestruturação desses times, mas que nós pudéssemos também apoiar com a nossa expertise de mercado, também apoiarmos outras empresas. Então, olhando o cenário, né? E alma, porque a gente entende que as pessoas são a alma do negócio. Então... Perfeito. E hoje o assunto é isso. Não tem reconstrução sem passar por pessoas e pessoas que precisam estar de corpo e alma literalmente engajadas nessa reconstrução. Orian, a trajetória é um pouco mais longa, né? Eu trouxe aqui, somando vocês dois, vão ter bastante conteúdo, mas, cara, como que foi nessa trajetória até agora? Vamos resumir rapidamente, né? Eu trabalhei 38 anos em RH. Trabalhei formalmente em RH, em grandes empresas. A idade da Joana, né? Quando ela nasceu, eu estava lá. E trabalhei em empresas de vários segmentos distintos. Mineração, agronegócio, indústria metal-mecânica, varejo, telecom, educação com o Senac, Pepsi-Cola. Então, claro, são grandes escolas na minha vida e que eu carrego com muito orgulho assim, e paixão aquilo que eu vivi ao longo de 38 anos. Aí busquei a minha aposentadoria ali no ano da pandemia, né? Mas nunca com o intuito de parar, né? Mas parar, assim, eu queria ter a minha agenda, construir a minha agenda, o meu dia, o meu horário, as coisas que eu queria fazer. E me organizei para isso e consegui, felizmente, né, atingir esse objetivo. Mas hoje eu continuo dando assessoria em projetos pontuais em algumas empresas, o que me dá muito prazer e não me rouba essa conquista que era ter a minha agenda para fazer as coisas que eu quero fazer. Né? Escrevo, gosto, estudo, né? Atuei ao longo desses anos todos ainda paralelamente como professor, tive uma vida associativa muito, muito rica, né? Eu fui por 2 gestões presidente da BRH do Rio Grande do Sul, fui vice-presidente da BRH Brasil, né? E continuo vinculado ainda e torcendo pelas associações que buscam o crescimento e o desenvolvimento do fator humano na sociedade e nas organizações como um todo. Então, é um enorme prazer, Márcio, te rever, estar com você, Joana, estar aqui na Ubra TV, nesse programa Multicidades. Que legal. Estou feliz por estar aqui. Bom, quem já escutou eles agora no início, esse iniciozinho, já percebeu que vamos falar de vida real, né? De experiências de antes, durante e principalmente vamos falar como no futuro o RH vai estar, quais são as tendências. Mas vamos nesse momento de crise, como vocês, com a experiência que vocês têm, estão ajudando e como vocês estão vendo as empresas que estão passando de maneira
né, melhor por esse momento? Logo no início ali quando deu o estouro da pandemia, né, deu um momento assim meio de colapso assim para as empresas, né? Então a gente ficou um cenário muito incerto, porque naquele momento a gente viu que a prioridade era ajudar. Então, aqueles que não tinham sido impactados, como que nós podemos ajudar? Enchente, tu falou pandemia, Isso, né? A desculpa. gente está com as duas, mas boa. A pandemia já foi uma aula, mas na enchente, a primeira coisa, o que fazer? Exato. Então, foi um momento, assim, que todo mundo, o que nós vamos ajudar, como vamos ajudar, e também preocupado, né? Bom, a água vai chegar até nós, como vamos fazer? Então, acho que esse primeiro momento foi realmente um momento de tensão, e nós, quanto consultoria, né, estarmos apoiando. A gente ainda continuava com alguns projetos em andamento, então nós entrarmos em contato, conversar com esses clientes, com essas empresas, né, para entender como que eles estavam e o que nós poderíamos fazer para ajudar nesse momento. Vamos parar o projeto, vamos, de repente, te ajudar de alguma forma, vocês precisam de ajuda com os colaboradores, então... Nós também precisávamos entender qual era o melhor formato naquele momento que nós poderíamos ajudar. Então, nós tivemos empresas que foram atingidas, tivemos empresas que não foram atingidas, mas tiveram diversos colaboradores também que passaram, né, por situações muito delicadas, assim. E aí o nosso papel era sempre dar esse apoio. Bom, vamos pensar num programa de psicologia, vamos pensar em alguma coisa para reter, porque também do outro lado, né, do candidato, o candidato também pensava, bom, eu estou aqui, perdi a minha casa, eu não sei como que eu vou me reconstruir, como que eu vou fazer para ter um subsídio financeiro também para reconstruir a minha vida. E com a incerteza daqui a pouco, bom, eu vou precisar passar um tempo fora da empresa, como que a empresa vai entender o meu momento, se de repente vai me ajudar ou vai me desligar, como que vai ser? Perdeu a casa e perdeu o emprego, imagina o cenário. Exato. Então, era esse momento assim que a gente conversava muito com os nossos clientes, né, para entender também qual era o movimento que eles iriam fazer. E como eu disse, estava tudo incerto, eles mesmos dizem, olha, a gente não sabe, né? Nós não fomos atingidos, mas a gente está pensando já em algum planejamento, mas tiveram outras empresas que foram atingidas e disseram, bom, a gente não tem como pensar nisso agora, nós precisamos pensar o que nós vamos ter de perdas, qual vai ser o impacto financeiro de tudo isso para pensar num segundo passo. Exatamente. E nesse aspecto, a Joana falou do líder, né? Como que o líder... Se existisse um líder ideal, como é que o perfil do líder tem que agir em momentos de crise? Tu que já acompanhou várias, né? A pandemia e a enchente são a cereja do bolo. Mas ao longo de toda a tua trajetória, tiveram planos econômicos, tiveram empresas grandes que tiveram que reestruturar. Como um líder pode, nesse momento, auxiliar? Tu traz um ponto extremamente importante a destacar e que às vezes não dão a relevância e o significado que isso tem. Uma das empresas que eu dou assessoria hoje ficamos 2 meses fora da sede por conta da enchente. Embora a sede da empresa não tenha sido atingida, o acesso a ela era impossível. Mas a primeira coisa que me destacou, que me chamou a atenção, essa enchente começou ali no último dia de abril, dia 1º choveu muito, dia 2 ainda se trabalhou na empresa, na segunda, no final de semana, já não tinha mais acesso. E na segunda-feira já tínhamos agendado uma reunião online, né, com as principais lideranças, e o papel do CEO foi fundamental. Porque ele estava presente e ele imediatamente colocou a visão dele da situação. E o primeiro foco, quero saber das nossas pessoas. Quem foi atingido, como está, do que estão precisando, o que podemos fazer. Essa característica de humanidade do líder principal começa a mudar a cara das organizações. E é nesse momento que as pessoas percebem, as empresas, que têm nas pessoas um valor inestimável. E é o CEO que dá, é o presidente que dá, é o diretor-geral, é o superintendente. Quando ele puxa, ele faz essa demonstração de carinho, de afeto, de humanidade com as pessoas que trabalham na organização,
consolida o que se chama de cultura nas organizações. Boa. E eu percebi esse fator na empresa que eu dou assessoria, né, por esse CEO, e imediatamente naquela manhã de segunda-feira nós já tomamos as iniciativas para retirar pessoas que estavam inundadas e ilhadas. Então, a forma de como vamos buscá-las, para onde levá-las, e isso fica transparente para a organização. Muito bom, o legado. Então, né? é um legado fantástico, né? Então, só para destacar, eu acho que o RH tem um papel, foi fundamental na pandemia, eu acho a área que mais trabalhou durante o período de pandemia. E eu já não estava mais à frente como executivo, mas acompanhei as ações das organizações e fiquei impressionado como foi fundamental o RH atuando e aprendendo com algumas dificuldades enormes, mas fazendo esse papel das pessoas com as organizações, como manter esse vínculo ao longo dessas tragédias e situações que são imprevisíveis, né? Bacana. Eu sempre deixo normalmente o segundo bloco para falar de projeções, de ideias, mas aproveitando esse último minuto do primeiro bloco, como que vocês estão vendo, passou esse momento, o pessoal já está quebrando a paralisia, já está conseguindo botar em prática algumas coisas, porque a primeira coisa, como vocês falaram, um líder faz a divisão de águas ali, literalmente, de estar na frente, mas agora já está voltando, não? Ainda tem empresa paralisada? Como é que vocês estão vendo isso? Ainda tem algumas empresas que estão se reconstruindo de uma forma, né, principalmente aquelas que foram atingidas, estão buscando, né, ainda reconstrução de um espaço físico, né? Mas, e os colaboradores automaticamente acompanhando também e ajudando e se mostrando extremamente solícito a esse momento, né? Como que nós podemos ajudar também a nossa empresa? Como que nós podemos apoiar esse CEO, né, nessa retomada. Então, diante desse cenário, a gente encontra, né, pessoas que já voltaram para suas casas, que passaram por alguns momentos, mas tem um ponto que ainda fica muito latente, que é o acompanhamento psicológico desses colaboradores. Porque tem muitas pessoas voltaram para suas casas, mas ao mesmo tempo tu tá dentro de casa, mas tu não tem uma geladeira, tu tem o básico, daqui a pouco tu vai ter uma cama, tu tem um fogão, mas todas aquelas coisas, né, aqueles itens assim que te trazem lembranças, que te trazem um momento afetivo dentro de casa, aquilo ali já não existe mais. É como se tivesse acampado literalmente na sua própria casa. Então, assim, a gente tem que ficar muito atento agora aos próximos passos, é realmente fazer esse acompanhamento, trazer, né, a empatia, né, então, que nem o caso que o Oriol trouxe do CEO, eu acho que é muito importante o líder estar atento a esse momento, entender que nem sempre o colaborador vai estar no seu máximo em algum dia, né? Então, acho que esse papel da empatia vai ser muito importante, principalmente nessa retomada. Boa, eu vou ouvir o Orian após esse mini break, né? O Multicidades faz agora um rápido intervalo e nós voltamos já para falar sobre a importância dos recursos humanos na reconstrução das cidades atingidas pela enchente aqui no estado. Já voltamos. Estamos de volta com Multicidades e hoje o tema é a importância do setor dos recursos humanos nas empresas para a reconstrução das cidades atingidas aqui no estado. No bloco anterior eu fiz a pergunta, né, se as empresas ainda estavam paralisadas ou não, como é que vocês estavam percebendo lá. Orian, dos que tu tem atendido, quem tu sente que já avançou, quem ainda está com o freio de mão puxado e como é que eles estão lidando? Olha, os desafios são gigantescos. Porque, e aí o papel de RH também não é menor do que isso, é muito grandioso. O problema agora é como equilibrar forças. No primeiro momento, você atende de imediato a necessidade das pessoas. Primeiro, salvar vidas. Segundo, acolhê-las em algum lugar.
E terceiro, recolocá-las de novo numa condição de moradia normal. Isso ainda é, em muitos locais, cidades como Canoas, como Porto Alegre, como Eldorado, como o Vale do Taquari, que foram as mais atingidas, ainda tem muita gente sem um teto para morar. Não? E as organizações, elas têm limitações para poder... Elas não têm como suprir essas necessidades em todos os aspectos, porque tem uma coisa chamada recurso econômico, recurso financeiro. E o RH tem que estar muito atento a isso, porque tem que equilibrar essas forças entre a capacidade da empresa de servir, de atender às necessidades de seus colaboradores e a importância de mantê-los empregados. Né? E isso é complexo demais. E aí entra o poder do Estado, que tem que entrar com alguma forma para aportar recursos para que possamos superar esses primeiros desafios. Não há recurso suficiente nas empresas e as pessoas têm as necessidades que são muito altas. Bom, então a gente torce para que hajam caminhos que os governos encontrem de colocar capital nessas empresas, giro, dar fôlego para elas retomarem suas atividades, gerarem riqueza novamente, gerarem lucro e aí poder restaurar tudo que perderam e manter aí o grande esforço, o maior número possível de empregos. Porque as pessoas precisam de renda para subsistir. Não é o emprego, são famílias, né? São famílias, exatamente. Então... E tu tocou num aspecto interessante. E quando a empresa não consegue mais, né? Ela não tem recurso para manter, existe uma metodologia para tentar recolocar essas pessoas, fazer com que elas consigam um outro trabalho? Existe uma transição? Hoje em dia já tem essas ferramentas, né? Digamos, a empresa ela vai encerrar as atividades. Por algum motivo ela não consegue mais retornar, né? E muitas aconteceram isso. Como que essa transição hoje pode ser melhor para o profissional que perdeu o emprego e para aquela pessoa que acha que literalmente o mundo acabou? Como ela pode botar uma dose de ânimo e saber que existem oportunidades que ela não está enxergando agora? E quais são esses caminhos? Como é que vocês recomendam para quando realmente chegou no fundo do poço, como é que ela pode voltar para o mercado? Sim. Existem várias ferramentas, né, de recolocação no mercado. Esse foi um ponto que nós, quanto consultoria, nós nos preocupamos, né? Porque nós entendemos que tínhamos empresas que iam fechar, que iam fazer um número grande de desligamentos. E foi onde a gente criou um canal, inclusive, para que essas pessoas pudessem encaminhar esses currículos, né? Nós, quanto consultoria, nosso papel é fazer realmente esse link, ser esse intermédio entre empresas que precisam de profissionais e profissionais que buscam um emprego. Então, o nosso momento era, bom, como que nós podemos divulgar? E nós, enfim, divulgamos cards para as empresas. Repensamos também como que nós poderíamos fazer, pela questão financeira até que o Orián comentou, como é que a gente pode ajudar essa empresa? Porque está passando por um momento financeiro delicado, precisa manter o emprego desses colaboradores e o que a gente pode fazer, de repente, para ajudar a fazer isso de uma forma mais rápida? Porque esse momento ele precisa ser resolvido de uma forma mais eficiente, né? Então, o que a gente podia fazer? Era fazer esse link de uma forma mais rápida. Então, a gente pegou as cidades, inclusive, que foram mais atingidas. Uma delas foi Canoas, então nós entramos em contato, inclusive, com um cliente nosso de Canoas, né? E ele tinha vagas em diversas regiões e nós dissemos, não, nós queremos priorizar esses atendimentos, dar o foco nessas cidades que foram atingidas. Então, a gente... Tivemos algumas diminuições de taxas, né? A gente repensou taxas também para dar esse subsídio no número de vagas para poder apoiar. E o mais interessante até em tudo isso foram no momento das entrevistas, que muitos candidatos, e aí por isso que eu falei a questão psicológica, né? Que os candidatos, eles... No primeiro momento, quando a gente entrava em contato, olha, nós temos uma vaga aqui na empresa X, assim, passávamos os benefícios e ele ficava muito feliz em alguém ter visto ele, ter entrado em contato com ele
E o segundo passo era nós ouvirmos. Então, ele queria falar o que ele tinha passado, quais foram os momentos de desafio dele naquele momento. Então, a gente passou, nesse período, a gente teve momentos onde que nós, internamente, também precisamos nos preparar para dar esse acolhimento a esse candidato, né? Então, teve momentos muito desafiadores, assim, para nós, de entendermos também esse momento. E aí vem a questão da empatia, tu entender o momento desse candidato, mas também reforçando, né, o nosso papel de apoiar esse candidato para uma recolocação. Loreto, já acompanhou a transição de carreira de muita gente, né? E muita gente que hoje está no comando. Como que é essa transição e como é que o empregado pode, né, se comportar e buscar o lado do copo para ficar cheio em breve, né? Não focar tanto, porque se ele paralisar, daí é que não vai funcionar, né? A desgraça já aconteceu. Como é que ele faz para tentar sair disso? Eu quero acrescentar um ponto na fala da Joana, quando diz respeito a... dos grandes valores, uma das grandezas das empresas não é cuidar bem dos seus colaboradores enquanto eles estão produzindo para ela. Isso é fundamental, é importante. Agora, você mostra a grandeza quando você se preocupa com ele depois que ele não está na empresa. E por isso que eu digo, é um dos momentos mais críticos sempre na gestão de pessoas, e todo líder vai sempre enfrentar essa situação, é o momento da demissão. É sempre um momento de ruptura e ele é sempre duro. Por mais que você esteja acostumado a fazer, é uma decisão sempre penosa para o líder. E quando você consegue demonstrar isso para as pessoas que estão saindo, que você continua preocupado com o segmento da carreira dela, com a situação dela pós-demissão, o valor da tua empresa aumenta. Por duas possibilidades. Uma, a probabilidade daquela pessoa retornar para a tua empresa. Tu está demitindo ela no momento de crise, tu não tem como sustentar, manter aquele emprego. Tá? Mas você não tirou o valor dela, você continua sendo valioso para mim. Quem sabe a gente volta. Então fica essa porta aberta. E segundo, a pessoa sabe com quem pode contar. Então a preocupação das empresas em contratar uma boa consultoria para dar assessoramento para essas pessoas, para buscar recolocá-las na trilha do emprego novamente, é um trabalho extraordinário. Eu lembro que há muitos anos atrás eu tive uma experiência de ter que fechar uma empresa com 350 colaboradores. E eu tive tempo de preparar a saída daqueles 350 colaboradores. Eu trabalhei em todo o projeto de como fazer aquilo. E nós recolocamos 80% das pessoas. Maravilha. Foi um trabalho extraordinário, isso aconteceu em Pelotas há várias décadas atrás, mas que se aplica hoje, né? Claro. E o valor disso para as pessoas que passaram por aquela empresa, como mais de alguns vão tatuar o nome da empresa, quem sabe. Literalmente. Muito bom. E só para responder a tua pergunta, como ver o copo meio cheio, né, ao invés de meio vazio, gente, não percam o foco e a dedicação naquilo que vocês fazem. Se a tua capacidade é produzir 50%, entrega 100% dos 50%. Que alguém vai estar observando o teu desempenho sempre. Pode demorar, mas alguém vai ver o teu diferencial. Então mantenha, acredite nisso, mas não resmungue, não reclame, trabalhe, mostra teu valor, entrega o melhor que você pode. Independente da situação que você está. Ninguém segurou um balão muito tempo, né? Uma hora ele vai decolar. Últimas mensagens, como que tu imagina o RH daqui para frente? Qual é a tua visão, né? Vamos fazer um exercício futurístico rapidinho. Para ti, para o Orião, o que vai ser daqui para frente o RH, assim, em poucas palavras? O RH, diante desse cenário, precisa ter muita resiliência, precisa ter a empatia e principalmente o acolhimento. Então a gente precisa ser porta de entrada e ir para essas pessoas que estão passando por esse momento tão delicado e entender, né? Olhar com um olhar realmente humano para essas pessoas. Não olhar somente o resultado que ela vai entregar, mas o quanto que essa pessoa está preparada para entregar esse resultado. Muito bom, bacana, Joana.
Orian, eu vou fazer uma colocação, às vezes choca um pouco o pessoal, o público de RH, né? Mas sejamos afetivos, não afetados. Cuidado com isso no mundo de gestão de RH. Tem muito RH que está trabalhando não afetivamente, mas afetadamente. Então, é muita preocupação com detalhes, com mimimis, quando as pessoas precisam da geladeira, as pessoas precisam do lava-jato, as pessoas precisam do fogão e do gás. Então, sabe, deixa alguns penduricalhos de lado neste momento e bota foco no que realmente importa. Boa. E o trocadilho é bom, né? Como é que é? Afetivos não afetados. Genial, eu acho bacana porque é simples, fácil de entender e eu venho acompanhando muitos RHs a vida toda, né? E tive a oportunidade de encontrar vocês em momentos diferentes da minha vida, né? O Oriana, na época da Claro ainda, né? Que foi um momento divertido e vários desafios, né? Roadshow, viajando pelo Rio Grande. E sempre tive isso, né? Vocês falam o que vocês fizeram e o que vocês pregam. Isso para mim é o diferencial, né? A Joana também foi uma época grande na Frigelar, vendo o quanto vocês tinham esse cuidado e o quanto dentro das condições que vocês tinham, vocês fizeram o seu melhor. Parecia, inclusive, que vocês já eram empresários, que são agora, dentro das empresas que vocês estavam empregados, né? E esse se eu puder deixar uma mensagem também junto com meus convidados, me empolguei, é que você não seja só aquela pessoa que enxerga o seu emprego e sim como se fosse dono, né? Toda vez que um funcionário age como dono, junta um papel no chão sem ninguém pedir, faz coisas simples, né? E tem uma vertente que diz que o que tu faz em 1 minuto é o que tu faz o tempo todo, né? Então, se você age com carinho com os clientes, com os fornecedores, com os colegas, mesmo no momento desse, não tem quem te segure, né? Em algum momento você vai ser, né, reconhecido, vai ser na tua empresa ou fora e você vai ter o resultado mais rápido. Eu quero agradecer a vinda de vocês, que é só do mais importante, que é falar de pessoas e cidades são feitas de pessoas. Obrigado, Joana. Obrigado, Orian. E o Multicidades hoje fica por aqui. Você pode rever esta e outras entrevistas no nosso YouTube, Ubra TV, e até a próxima.